E aí, nono ano? Agora nono ano, hein? Já se acostumaram já? Pois vamos estar iniciando aí agora de verdade 2021, hein? Esse 2020 que não quer largar da gente. Mas enfim, agora é para valer. Então, vamos começar aí esse ano letivo. Esse é o primeiro vídeo que eu vou estar gravando com vocês. Espero que a gente possa estar aí bem conectado, ligadinho e que possa auxiliar vocês em alguma coisa. Bom, nós vamos iniciar esse vídeo então falando sobre a proclamação da República no Brasil. É isso aí. A gente terminou o último ano falando sobre o Brasil depois da independência, né? Falamos sobre a independência do Brasil em 1822. Aí comentamos sobre o primeiro reinado, que foi o governo de Dom Pedro I. Teve o período regencial, né, que o Dom Pedro I cascou fora para Portugal, deixou aqui o filho dele de só 5 anos de idade. Enquanto o menino não atingia a maioridade, o Brasil ficava sendo governado por uma regência. Bom, Dom Pedro II assume em 1840 e, galera, ele fica por quase 50 anos reinando. Com muita habilidade, ele conseguiu equilibrar as forças políticas que existiam no país, né? Enfim, o Dom Pedro teve um reinado bem longevo, mas principalmente a partir de 1870 começa a entrar em crise essa monarquia, o governo de Dom Pedro II. E por quê? Olha só, deixa eu ilustrar aqui para vocês. Olha essa cadeira aqui, esse banquinho. Opa! Deixa eu ver aqui. Ó, pronto. É o seguinte, o que eu quero mostrar com esse banquinho? Olha aqui, ó. Assim como esse banco, tá vendo? Ele tem 4 perninhas que sustentam o banco, não é verdade? Assim também era o Império Brasileiro, o governo de Dom Pedro II. Ele tinha 4 sustentáculos. Quais eram? A gente tem aqui, então, o exército sempre muito importante, né? Não tem governo que se mantenha de pé sem o apoio do exército, não é verdade? Então, o exército tinha também que dava apoio à Igreja Católica, era a igreja oficial, a religião oficial do Império, e nessa época não tinha essa coisa de separação entre igreja e Estado, tá certo? Então você tinha o exército, a igreja, a mão de obra escrava, tá bom? O trabalho era baseado no escravismo. E você tinha também os fazendeiros, principalmente os fazendeiros de café, que davam um grande apoio político e econômico ao governo. Então, a gente vai ver que essas perninhas aqui, elas começam a bambear. Vou falar primeiro aqui do exército, tá bom? O exército ocorreu em meados aí do século XIX, a chamada Guerra do Paraguai, em que o Brasil se aliou à Argentina e ao Uruguai e lutou contra o Paraguai, que era um país pequeno, mas estava se desenvolvendo, crescendo demais aqui na região, incomodando os seus vizinhos. E aí, nessa guerra, foi um verdadeiro massacre, né? Os paraguaios foram massacrados. Bom, e aí o exército brasileiro retorna para o país, cheio com os louros da vitória, e aí eles, através dessa vitória, eles começaram a desejar uma maior valorização, melhorias nas condições da carreira do exército e principalmente maior ação política. E algo que eles não tinham, né? Eles passaram a reivindicar essas coisas. E aí eles não tiveram essa valorização que eles imaginavam. Então começa a ter uma série de atritos entre membros do exército, alto comando do exército e o imperador. Então essa perninha aqui do exército já começa a bambear, viu, gente? Aí logo depois a gente tem, eu falei para vocês, a Igreja Católica. Pois bem, a igreja que também sempre apoiou o governo. Inclusive tinha uma determinação que era chamada de beneplácito, estava na nossa Constituição. Dizia que qualquer ordem vindo lá do Papa, chefe da igreja, só era colocada em prática aqui no Brasil com a autorização
o consentimento do imperador. Olha como é que o imperador interferia nos negócios da igreja. E a igreja também interferia nas questões de Estado. Ok? Mas aí, isso sempre funcionou bem, sempre caminharam bem. Mas em um determinado momento, a igreja, o Papa, trouxe uma determinação acerca da proibição da maçonaria no meio cristão, no meio católico. E boa parte de membros influentes do governo, da elite brasileira, faziam parte da maçonaria, né? E aí o Dom Pedro, ele resolveu não acatar essas ordens. Enfim, isso gerou críticas por parte de alguns bispos, de alguns membros da igreja, passaram a questionar e a criticar abertamente o imperador, e inclusive teve bispo que foi preso por causa disso. Aí pensa a repercussão, né? Mandar prender um clérigo, um bispo, um homem da igreja. Isso aí soou mal e trouxe também muitos questionamentos por parte de outros membros da igreja. Então, essa relação da igreja com o imperador também começa a ser abalada. Então, ó, já tem essa perninha que está bambeando do exército, a da igreja agora também. A mão de obra escrava, que era a base, né, do trabalho, da produção. Pois é, 1888, o que acontece? A abolição da escravatura, a Lei Áurea. Então você não tem mais essa perna, né, da mão de obra escrava. E os fazendeiros, alguns desses fazendeiros que apoiavam, muitos deles se sentiram traídos pelo imperador, porque o imperador decretou, né, sancionou a Lei Áurea e libertou os escravos, e eles não tiveram nenhuma indenização por parte do Estado, então eles se sentiram traídos pelo imperador. O que eles começaram a fazer? Tirar o apoio. Então, galera, olha como é que está a situação, né? As perninhas que sustentavam o império, ó, elas ficam muito frágeis, muito bambas, e ao mesmo tempo começa a ganhar força o movimento republicano. A ideia de um modelo político em que a população elege os seus representantes, tá? E não a monarquia, que é um governo passado de pai para filho. Então essa coisa do movimento republicano vai ganhando força, principalmente entre a elite de São Paulo, entre os militares também vão gostando dessa ideia, e eles começam a fazer algumas reuniões. Alguns dessas lideranças civis, né, de alguns fazendeiros de café, que defendiam mais liberdade do que o modelo que era implantado no Império, né, e começaram a se juntar com líderes do exército também. Tá? E dessas reuniões, eles convenceram o Marechal Deodoro da Fonseca, que era uma figura respeitada, importante, e convenceram o Marechal Deodoro a liderar esse processo. E isso acontece em 1889, então em 15 de novembro de 1889 é proclamada a República. É um golpe de Estado mesmo. Derrubaram, tiraram o imperador, a família real teve que ir embora do país, correndo às pressas, e instaura-se no país a República, tá certo? Então a gente tem aqui o início da República. E olha um detalhe, pessoal, o primeiro momento da nossa República, a primeira fase, ela foi conhecida como República da Espada. Por quê? Os dois primeiros presidentes que nós tivemos eram militares, eram do exército. Então República da Espada, porque a espada é um símbolo de guerra, né? Lembra os militares? Então é isso. E nesse período, o que aconteceu de importante? Galera, o que eu quero que vocês foquem é que aqui a gente tem uma nova Constituição. O que é a Constituição? É um conjunto de leis de um país. Todo país tem a sua Constituição. E a nossa Constituição que existia na época, era aquela de 1824, ela não servia mais, porque agora não era mais uma monarquia, muita coisa mudou. Então precisava de uma nova Constituição. E ela ficou pronta em 1891. E que novidades essa Constituição trazia? Primeiro, o Brasil seria uma república presidencialista. Agora você tem presidentes eleitos pelo povo, mandato de 4 anos. Joia, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, o Brasil teria agora o modelo do federalismo. Gente, o que é o federalismo? Federalismo é a liberdade de cada estado.
Cada estado agora pode ter leis próprias, pode ter contrair empréstimos no exterior, é a liberdade, a autonomia de cada estado. Para vocês terem uma ideia, para entender melhor o federalismo, você pega o exemplo dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, você tem lugares, tem estados em que a pena de morte é legalizada. Acontece. Em outros estados isso não existe. Ué, mas não é dentro de um mesmo país? Mas cada estado tem essa liberdade, essa autonomia. Isso é federalismo, tá certo? Então o Brasil adota esse modelo do federalismo. E uma última coisa importante que eu quero trazer para vocês é sobre o voto. Até então, o voto era censitário. Vocês se lembram que nós falamos no ano passado? Que voto censitário é aquele que tinha que ter uma renda mínima para votar. Agora não. Agora acabou esse negócio de voto censitário. Agora o voto seja rico, seja pobre, pode votar. Mas nem todo mundo tinha o direito ao voto. Primeiro, mulheres ficavam de fora. Mulheres não votavam. Segundo, tinha que ser alfabetizado. E galera, mais de 80% da população brasileira na época era analfabeta. Ou seja, a grande maioria da população continuou de fora da vida política, né? Das decisões, do voto. Era só uma minoria, uma elite. Né? Então, somente alfabetizados votavam. E um outro detalhe, o voto era aberto, não era o voto secreto, igual hoje, né? Você vota e ninguém sabe, você não precisa falar em quem você votou, ninguém precisa saber, é secreto. Naquela época não, o voto era aberto, todo mundo sabia em quem você votaria, tá bom? Então essas são as diferenças, agora já é uma república, não mais uma monarquia. Né? E no próximo vídeo a gente vai ver como é que isso funcionava, essas eleições, como é que foi esse período republicano, tá bom? Então é isso aí, gente. Um grande abraço para vocês. Valeu!